Bonjour! Você está começando a aprender francês e procura por recursos no nível iniciante para te ajudar a praticar e a progredir? Se sim, então esse podcast é para você. Eu sou a Raquel Ferpin e esse é o podcast Francês Iniciante. Hoje eu vou falar sobre um aspecto cultural das sociedades que usam o francês como língua materna. Existe uma coisa muito importante que você deve prestar atenção no francês, que é a distinção entre o tratamento formal e o tratamento informal quando for conversar com alguém. O que marca essa diferença na prática não é o modo como você fala, o tipo de linguagem que você usa, mas qual o pronome pessoal que você vai usar com seu interlocutor, na pessoa com quem você está falando. É muito importante estar atento a essa distinção, porque se você for informal com um professor, por exemplo, você vai parecer desrespeitoso. E se você for formal com uma pessoa que você conheceu no bar, você vai distanciar aquela pessoa de você. Por mais que, em ambos os casos, nós vamos traduzir mentalmente para você, no francês nós usamos um você diferente. Usamos tu para situações informais e vous para situações formais. No português da norma culta, nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, não é? Esses são os pronomes pessoais, o que usamos para dizer com quem ou de quem nós estamos falando. Aqui no Brasil não se usa muito o tu e o vós, mas a língua francesa usa. E assim como no português, os verbos variam de acordo com o pronome pessoal que você usa. Por exemplo, no português da gramática, a gente diria eu falo, tu falas, vós falais, certo? Ou seja, para cada pronome, a gente usa uma conjugação de verbo diferente. No francês acontece a mesma coisa. Então, não é algo literalmente novo para nós. Embora a gente não use assim no dia a dia, a gente conhece essa estrutura. Então, não é tão estranho ver isso acontecer em outra língua. Para distinguir o tratamento formal e o informal, são os pronomes tu e vous que nos interessam. Os pronomes pessoais no francês são je para eu, tu para você informal, il, ela, ele, ela, nous para nós, vous. O vous pode ser tanto você formal quanto vocês. Eu vou falar mais sobre isso no final. Il, ela, eles e elas. Il, ela se diz da mesma forma que o il, ela do singular, mas eles se escrevem de forma diferente. No exemplo anterior, nós vimos tu falas, vós falais. Percebe que o final do verbo é diferente? Em francês acontece a mesma coisa, fica assim. Tu parles, vous parlez. Tu parles, vous parlez. Quando dizemos parle, a gente quase não pronuncia o E no final. Ele sai um pouco empurrado mais pelo L. Esse E no final, a gente chama de E mudo. E mudo é muito comum no inglês. Por exemplo, a palavra face, nós tendemos a falar face, pronunciando esse E, porque no português nós não temos vogais mudas, mas a pronúncia correta é face, ou seja, o som final é do C, face. Nós falamos Facebook, mas a pronúncia correta seria Facebook. Aliás, essa palavra é um excelente exemplo, porque nela temos duas situações que também ocorrem no francês. Uma é essa das vogais mudas e a outra é a palavra terminada com consoante. Nós dizemos Facebook, com esse i no final, mas o certo é Facebook. O som final é com K. A gente manda esse i no final porque no português nós não temos palavras que terminam com consoantes, exceto L, M, R, S e Z. Fora essas, todas as outras consoantes aparecem com uma outra vogal no final. Por isso falamos Facebook, porque para nós depois do C tem que ter uma vogal e depois do K também tem que vir uma vogal. Aqui a gente tende a puxar tudo pro som do I, Facebook. No francês nós dizemos tu parles e não tu parles ou tu parles, que seria a nossa tendência. O eu e o ele e ela no francês, je, il, elle, apresentam a mesma pronúncia da conjugação do verbo.
No caso do verbo parler, falar, fica assim. Je parle, tu parles, il parle, elle parle. Tudo com o E mudo no final, pronunciando somente o L, sem fazer o som da vogal no final. Je parle, tu parles, il parle, elle parle. Então, para dizer você fala no registro informal, conversando com um amigo, por exemplo, você diz tu parles. Mas se você estiver falando com um professor da universidade, você vai dizer vous parlez. Os verbos que acompanham o vous têm esse E forte no final, na sua grande maioria. O parler, verbo falar, faz parte do grupo dos verbos regulares, que são os verbos que terminam em ER. Aqui nós temos uma exceção, que é o verbo aller. O verbo aller é irregular. A maioria dos verbos do francês são desse grupo, do grupo dos verbos regulares. Por exemplo, o verbo mais conhecido com certeza é o verbo amar. Amar em francês é aimer. Na verdade, aimer significa mais gostar. Quando eu digo j'aime le français, eu estou dizendo eu gosto de francês. Mas quando alguém diz je t'aime, ela está mesmo dizendo que ama a outra pessoa. Quando eu quero dizer eu gosto, eu digo j'aime. Tu gostas? Tu aimes. Vós gosteis? Vous aimez. Daqui pra frente eu não vou mais ficar falando tu e vós. Eu vou usar o tu e o vous diretamente. Então mantenha isso em mente. Tu para informal e vous para formal. E que cada um deles tem uma terminação de conjugação diferente. Vamos ver o verbo faire, que é o verbo fazer. Fica assim: je fais, tu fais, vous faites. Aqui o final do vous é diferente. Vous faites. Não tem aquele é que a gente viu anteriormente. Je fais, tu fais, vous faites. E como ficaria estudar francês? J'étudie le français. Tu étudies le français. Vous étudiez le français. Tu étudies, vous étudiez. Agora que você já sabe que existem dois pronomes para designar você, vamos ver em quais situações usar cada um deles. O vous você vai usar com situações comerciais e profissionais, com professores e autoridades em geral, e com pessoas que você acabou de conhecer, que não têm intimidade e não são amigos. O tu você vai usar com amigos e crianças, basicamente. O que pode acontecer é passar do vous para o tu depois de ver uma pessoa algumas vezes e já ter alguma abertura. No caso de amizades, colegas do trabalho, por exemplo. A própria pessoa vai passar a te chamar por tu ou vai perguntar se vocês podem se chamar por tu. Nós chamamos isso de tutoyer, que é chamar por tu, né? Tratar-se pelo tu. Tutoyer. Agora, vamos supor que todos os dias você vai à padaria. Você já viu a boulangère, que é a padeira, umas 1000 vezes. Na 1000ª vez, você vai continuar tratando por vous. Sempre vai ser vous, porque é uma situação formal, comercial, profissional. É claro que pode haver algumas variações. Usar o vous com desconhecidos e tu com seu círculo de amigos próximos e família é uma regra geral. Nós brasileiros temos um jeito muito mais aberto com as pessoas, então nós tendemos a chamar todo mundo pelo tu. Mas eu recomendo que você tenha uma atenção ao falar com os professores da faculdade, agentes públicos, comerciantes, prestadores de serviço e com as pessoas mais velhas. Se o seu amigo te apresentar a avó dele, você vai tratá-la por vous. Isso vai também da natureza de cada um. Tem gente mais extrovertida e tem gente mais introvertida. E isso vai afetar no quanto de liberdade essa pessoa dá aos outros. Você vai ter que sentir um pouco para saber se deve ou não usar o tu com as pessoas que você for conhecendo. Pode parecer complicado, mas é muito interessante observar como essas diferenças se manifestam entre as pessoas. Mostra que cada idioma tem a sua personalidade e as suas sutilezas. Para mim, aprender a perceber essas sutilezas foi um prazer a mais de aprender a língua. Não só ser capaz de compreender e falar, mas também de entender o que não foi dito. E para finalizar, outra coisa importante para saber é que assim como vós no português significa vocês,
o vous também designa vocês no plural. Ou seja, o vous significa tanto você, no registro formal, quanto vocês, no plural. Se você está falando com um grupo de amigos, você vai chamá-los por vous, porque são várias pessoas. Eu quis tratar desse assunto hoje porque a partir de agora nós vamos começar a ver os verbos, e é preciso que você entenda esses dois registros, o formal e o informal, porque eu vou começar a usar o tu e o vous com frequência. Hoje eu não vou fazer exercício no episódio, mas eu vou deixar um exercício no material de apoio. O material de apoio do podcast é distribuído no grupo do Telegram. O link direto para o grupo está na descrição desse episódio. Se você não tem Telegram, peça para fazer parte da lista de transmissão do WhatsApp. Para isso, basta me enviar uma mensagem lá no Instagram do podcast, que é @podcastfrancesiniciante, tudo junto. Lá você pode deixar também as suas dúvidas, sugestões e interagir comigo. No próximo episódio, nós vamos ver 5 perguntas básicas para você já começar a conversar com alguém em francês. À la prochaine!